Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Pastor Marcos por aqui. Vamos então dar início hoje à primeira aula de conhecimento básico da Bíblia Sagrada. Prometo a você que serão poucos minutos e que esse mesmo material que eu vou estar lendo aqui, nós vamos estar disponibilizando para você através do WhatsApp. 0 operadora 11 9 5842 8182. Nós vamos disponibilizar em PDF para que, se você quiser salvar ou até mesmo imprimir estas aulas, serão uma série de aulas que nós vamos estar falando a respeito de conhecimentos básicos da Bíblia Sagrada. Você vai ter esse material na sua mão, se você quiser imprimir ou então armazenar no seu celular ou no seu computador, você vai poder fazer isso, tá bom? Hoje nós vamos começar a primeira aula conhecendo a Bíblia. Todo cristão deve conhecer a Bíblia. Por exemplo, vamos iniciar a aula então. Você sabia que a Bíblia ela tem 66 livros, sendo que 39 são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento? São informações básicas, mas talvez você ainda não tinha esse conhecimento. A Bíblia tem 1189 capítulos e 31.104 versículos. Agora nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia. Como a Bíblia é dividida? Como são essas divisões? Não é só Antigo Testamento e Velho Testamento. A Bíblia é uma enciclopédia bem organizada. Então a gente começa aprendendo a respeito do primeiro grupo da Bíblia, que são os Pentateucos. São 5 primeiros livros escritos por Moisés. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como Pentateucos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o último dos 5, tá? Todos esses foram escritos por Moisés. Os 5 livros foram escritos por ele. Terminando Deuteronômio, existe uma outra divisão que se inicia os livros históricos, que vão falar da história do povo de Israel. E esses são 12 livros. Depois do Pentateucos, nós iniciamos os 12 livros de história do povo de Israel. Que livros são esses, pastor Marcos? Vamos lá. Primeiro Josué, depois Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e termina os livros históricos em Esther. Essa é a segunda divisão da Bíblia. Você veja que até o Antigo Testamento ele tem ali as suas divisões e organizações. Então a gente começa primeiro nos Pentateucos, depois nos livros históricos e depois iniciamos os livros poéticos. Sim, os livros poéticos, eles também são 5 livros: Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Você veja, mais uma divisão dentro do Antigo Testamento. Nós vamos dar início à divisão dos profetas maiores. Eles não são maiores por importância, eles são maiores por tamanho. Então vai se iniciar os livros dos profetas maiores, que também são 5, e que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São os 5 profetas conhecidos como os profetas maiores. Ainda no Antigo Testamento, e aqui a última divisão do Antigo Testamento, nós damos início aos livros dos profetas menores.
que também são livros de 12 profetas que escreveram, e não por importância, mas porque alguns desses livros, muitas das vezes, têm poucos capítulos, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último livro dos profetas menores, e é o último livro do Antigo Testamento também, que é o livro de Malaquias. Então a gente já pode ver que mesmo a Bíblia sendo dividida por dois, Antigo Testamento e Novo Testamento, ainda assim, dentro dessas duas divisões, existe uma organização. Existe uma organização. Terminou o Velho Testamento, vamos iniciar o Novo Testamento, que por sua vez, da mesma forma, eles são divididos por etapas. É importante você saber disso. O Novo Testamento, ele é dividido por etapa. E qual que é a primeira etapa do Novo Testamento? Os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa é a primeira divisão do Novo Testamento. Quando nós terminamos o livro de João, nós iniciamos uma segunda divisão do Novo Testamento, que é o livro histórico, que conta também as histórias, só que, por sua vez, dos apóstolos, da ascensão de Cristo, da primeira igreja, da igreja primitiva, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele entra na divisão histórica do Novo Testamento. Depois de Atos dos Apóstolos, nós iniciamos as epístolas e cartas. São cartas escritas pelos apóstolos, direcionadas às igrejas de várias cidades, nações e continentes da terra. São um total de 21 cartas, sendo 13 escritas pelo apóstolo Paulo e 8 escritas por autores diversos. Então vamos observar essa divisão. Ela começa pelas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Todas essas cartas, então, que são separadas de uma forma organizada, foram as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Depois, na sequência, a gente vai ver 8 cartas e epístolas, e aí sim, com diversos autores, né? Que é o livro de Hebreus, o livro de Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e, por fim, o livro de Judas, que não é o Iscariotes, né? E para terminar, a última divisão, ela termina no livro da Revelação. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e ele também é conhecido como o livro da Revelação. Apocalipse quer dizer revelação, que fala a respeito dos últimos acontecimentos com a igreja na terra, antes da vinda, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é bem básico essa aula, é bem rápida também. Demoramos aí alguns minutos somente para falar sobre elas, mas que com certeza você já começa a ver quão importante é ter o conhecimento da Bíblia. Quando você sabe fazer as divisões corretas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, o seu conhecimento passa a ser melhorado. Até quando você for encontrar um livro da Bíblia, quando você estiver na igreja e o pastor, o bispo, o líder pedir para você abrirem um livro, você vai saber mais ou menos onde ele vai estar. Você aprendeu a divisão correta.
Então, é muito importante, eu quero convidar você para na próxima quinta-feira estar conosco em mais uma aula simples, objetiva, rápida, mas que vai trazer o conhecimento da palavra de Deus para você, tá bom? Esse material vai estar disponível para todos vocês através do número 11 95842 8182. Na próxima quinta-feira voltaremos então com a segunda aula e com certeza Deus vai abençoar a sua vida grandiosamente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.